Farmacologia. É a área da farmácia que estuda como as substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos. Como ciência, nasceu em meados do século XIX. Se essas substâncias têm propriedades medicinais, elas são referidas como substâncias farmacêuticas. O campo abrange a composição de medicamentos, propriedades, interações, toxicologia e efeitos desejáveis que podem ser usados no tratamento de doenças. Essa ciência engloba o conhecimento da história, origem, propriedades físicas e químicas, associações, efeitos bioquímicos e fisiológicos, mecanismo de absorção, biotransformação e excreção dos fármacos, para seu uso terapêutico ou não. Conceitos: droga, substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica. Matéria-prima com finalidade medicamentosa, pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. Excipiente ou veículo. São substâncias que auxiliam ao medicamento a ter a devida forma farmacêutica. São empregadas para proteger o fármaco. Cuidado para não reagir. Exemplo: cloreto de sódio, óleo mineral e água. Fármaco. Qualquer substância capaz de atuar no organismo, seja em sentido benéfico ou maléfico. Apresenta duplo sentido: substância que, mesmo em pequenas quantidades, provoca alteração na saúde ou conduz à morte. Princípio ativo ou sal. Substância que possui a propriedade farmacológica, provocando a ação terapêutica no organismo. Remédio. Todo meio utilizado para curar ou aliviar doenças, sintomas, desconfortos e mal-estar. Substância animal, vegetal ou mineral. Procedimentos: fé ou crença utilizados em benefício da saúde. Medicamentos. Todo fármaco isolado ou em associação, adicionado de substâncias que lhes conferem tamanho, forma, estabilidade e outros fatores, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos. Medicamento simples, medicamento composto, e todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Medicamento homeopático. Medicamentos preparados a partir de substâncias que são submetidas a triturações sucessivas ou diluições seguidas de uma forma de agitação ritmada, com finalidade preventiva ou curativa, a ser administrados conforme a terapêutica homeopática. Cura. Semelhante, cura semelhante. Medicamentos alopáticos. Medicina tradicional que utiliza medicamentos que vão produzir no organismo doente uma reação contrária aos sintomas que apresenta. Cura. Contrários são curados por contrários. Medicamento fitoterápico. Utiliza-se exclusivamente derivados de droga vegetal. São aqueles preparados com substâncias ativas presentes na planta, sem inclusão de substâncias isoladas ou de outras origens. Caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como a constância de sua qualidade. Plantas medicinais versus medicamentos fitoterápicos. Plantas medicinais são espécies vegetais que contêm em sua composição substâncias que ajudam no tratamento de doenças ou que ajudam a melhorar a condição de saúde da pessoa. Os medicamentos fitoterápicos são produtos industrializados, obtidos de plantas medicinais. Os cuidados são os mesmos destinados aos outros medicamentos. Buscar informações com os profissionais de saúde, informar ao seu médico qualquer reação desagradável que aconteça enquanto estiver usando plantas medicinais ou fitoterápicos. Observar cuidados especiais com gestantes, lactantes, crianças e idosos. Informar ao seu médico que está utilizando plantas medicinais ou fitoterápicos, principalmente antes de cirurgias. Adquirir fitoterápicos apenas em farmácias e drogarias autorizadas pela vigilância sanitária. Seguir as orientações da bula e rotulagem. Observar a data de validade e nunca tomar medicamentos vencidos. Seguir corretamente os cuidados de armazenamento. Ter cuidado ao associar medicamentos que podem promover a diminuição dos efeitos ou provocar reações indesejadas. Desconfiar de produtos que prometem curas milagrosas. Finalidade do uso de medicamentos. Ação terapêutica. Tudo aquilo que promove bem-estar e saúde. Pode ser uma ação curativa ou paliativa. Ação curativa. Ação de curar uma determinada doença. Ação paliativa. Alivia os sintomas. Ação profilática. Ação que previne as doenças. Por exemplo, a vacina. Fins diagnósticos. Realização de exames. Ação do medicamento no organismo.
Ação local. O medicamento age no local onde foi aplicado, não atingindo a corrente sanguínea. Ação sistemática. O medicamento precisa passar pela corrente sanguínea para chegar ao local de ação. Dosagem. A quantidade de medicamento administrado, necessária para exercer o seu efeito terapêutico, ao nível dos princípios ativos, denomina-se dose. É possível diferenciar vários tipos de dosagem. Doses terapêuticas refere-se à quantidade utilizada em cada administração, dose ideal. Dose diária corresponde à quantidade do princípio ativo que deve ser administrado ao longo de 24 horas. Dose mínima é a menor dose recomendada para que o medicamento exerça os seus efeitos. Dose máxima é a maior dose recomendada que o organismo suporta para que o medicamento exerça o seu efeito benéfico, sem apresentar efeitos colaterais. Dose letal, dose acima da máxima, que mata. Dose de ataque, dose maior que se usa em determinado tipo de tratamento para atacar de maneira mais rápida. Dose efetiva, terapêutica. Dose letal, tóxica. Nome dos medicamentos. Todos os medicamentos têm várias denominações diferentes. Nome químico. Nome que descreve a estrutura química do princípio ativo que constitui o medicamento. Na maioria das vezes, longo e muito complexo, difícil de recordar e até de pronunciar. Nome genérico, mais curto e simples de recordar, que costuma ser o oficialmente para cada fármaco. Nome dado de acordo com a DCB, sem levar em conta o fabricante. Nome comercial, nome registrado selecionado pela empresa fabricante. Vias de administração de medicamentos. É o caminho pelo qual o medicamento é colocado em contato com o organismo, podendo ser via oral. A administração de medicamentos por via oral é a mais comum e segura. Não requer técnica estéril na sua preparação. Nessa via, os medicamentos podem ser na apresentação de comprimidos, drágeas, cápsulas ou líquidos. São absorvidos principalmente no estômago e intestino. Menos probabilidade de intoxicação. Distribuição do fármaco é lenta. Via retal. São receitados quando as pessoas não podem tomar o medicamento por via oral, em pacientes inconscientes ou em uma criança pequena. É administrado em forma de supositório, usado tanto para drogas de ação local ou de ação sistêmica. Indicado para pacientes que apresentam vômitos e náusea. Pode-se observar leve efeito laxativo após o uso dos supositórios. Utilizada quando a via venosa for de difícil acesso, pois apresenta irritação local e absorção irregular. Desvantagens. Contraindicado em pacientes que apresentam sangramento retal ou diarreia devido à absorção incompleta. Causa desconforto no paciente. Não pode ser administrado em pacientes com dor abdominal não diagnosticada, pois nos quadros de apendicite pode provocar rompimento do apêndice. Via tópica. Refere-se à aplicação direta de um medicamento no local específico do corpo, onde exerce seus efeitos, aplicação na pele. As formas terapêuticas mais empregadas são soluções, cremes, pomadas, óleos, geleias. Adesivos transdérmicos. Permite que o medicamento seja liberado de uma forma lenta e contínua durante horas ou dias. Via nasal. Aplicação do fármaco dentro do nariz, usados para produzir efeitos locais. Vantagens. Rápida absorção para algumas drogas, minimiza a ocorrência de efeitos adversos. Desvantagens. Irritação local e alergia, absorção pobre. Via oftálmica. Em geral, são aplicados diretamente no olho, em forma de colírios ou pomadas. Possui efeito local. É empregado para um número restrito de fármacos. Possui pouca absorção. Minimiza a ocorrência de efeitos indesejados. Via respiratória. A administração dos medicamentos se dá através das vias respiratórias diretamente aos pulmões, onde são absorvidos pela circulação sanguínea. Poucas medicações existem por essa via, pois precisam de monitoramento para garantir a dose certa, dentro do período indicado. Também é usada em anestesiologia, quando se empregam anestésicos gerais gasosos. Via parental. Através do uso de medicamentos administrados por via injetável, que possuem a vantagem de fornecer uma via mais rápida, favorecendo assim a absorção. Vantagens. Podem ser administrados em pacientes inconscientes ou que apresentam vômitos e náuseas. Podem ser produzidos efeitos locais ou sistêmicos, dependendo da via utilizada. Os problemas de obediência do paciente ao regime terapêutico são quase totalmente evitados. Desvantagens. Exige uma pessoa adequadamente treinada. Usualmente,
há sempre alguma dor. A administração pode se tornar inconveniente quando as aplicações se tornam muito frequentes. Os efeitos são difíceis de reverter. Intramuscular. A administração via intramuscular permite que você injete o medicamento diretamente no músculo em graus de profundidade variados, afastado de nervos e vasos sanguíneos importantes. Esse tipo de administração provoca um início de ação mais lento e de maior duração, e sua absorção é usualmente completa. É usado para administrar suspensões e soluções oleosas, garantindo sua absorção em longo prazo. Devem estar atentos quanto à quantidade a ser administrada em cada músculo. Atenção! Não esquecer que esse volume irá depender da massa muscular do paciente. Quanto menor a dose aplicada, menor o risco de possíveis complicações. A escolha do músculo utilizado vai depender do volume a ser aplicado. Primeira escolha: vasto lateral da coxa, máximo de 5 ml. Segunda escolha: glúteo, dorso gluteal, máximo de 5 ml. Terceira escolha: deltoide, exceto em vacinas, máximo 3 ml. Subcutânea. Na via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos são administrados no tecido subcutâneo, entre a pele e o músculo. É usada para a administração de vacinas, anticoagulantes, heparina e hipoglicemiantes, insulina. O volume não deve exceder entre 1,0 ml e 1,5 ml. É um tipo de aplicação geralmente indolor, feito com seringas específicas e agulhas curtas, chamadas agulhas de insulina. Locais de aplicação: parte posterior dos braços, parte anterior e lateral externa das coxas e abdômen e nádegas. Endovenosa. É a administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea através de uma veia. A administração pode variar desde uma única dose até uma infusão contínua. Como o medicamento ou a solução é absorvido imediatamente, a resposta do cliente também é imediata. Deve ser aplicada lentamente para se evitar mal-estar, hipotensão, formigamento e ondas de calor, fenômeno de origem nervosa que acometem pessoas ansiosas. A injeção é geralmente indolor e deve ser aplicada somente por pessoa realmente habilitada, podendo causar sérios problemas se for mal aplicada. A intensidade e duração da atividade da droga dependendo da dose administrada. Indica-se diluição em seringas de 10 a 20 ml, ou seja, com 10 ou 20 ml de água destilada. Para medicamentos com altas concentrações, indica-se diluições em frascos de soluções salinas, soro fisiológico 0,9, ou glicosadas, soro glicosado 5%. Locais de aplicação: veia do braço, veias do dorso da mão e veia do pé. Intradérmica, também chamada intracutânea ou cutânea, é utilizada para testes alérgicos e algumas vacinas. É aplicada na camada mais superficial da pele, chamada derme. Local de aplicação: geralmente é feita na parte interna do antebraço, por ser de fácil acesso, pouco pigmentado e com poucos pelos. Formas de apresentação da medicação injetável: aquosa, exemplo Voltaren; oleosa, exemplo Perlutan; líquida com pó em suspensão, exemplo Bezetacil; e pó, exemplo Despacilina e Omeprazol.